As mudanças propostas pela reforma da Previdência, as crises geradas no Brasil nos últimos anos e, em especial, desde o ano passado, a crise econômica e sanitária causada pela pandemia, preocupam cada vez mais os brasileiros e brasileiras. Dessa forma, muita gente procura, nesse momento, antecipar a sua aposentadoria para que tenha um futuro um pouco mais sossegado. Se você é uma dessas pessoas ou conhece alguém que tem essa situação, acompanhe o nosso vídeo até o final, porque hoje eu vou contar para você como que você faz para antecipar a sua aposentadoria em alguns anos. Fica comigo. Meu nome é André Coelho, sou advogado, especialista em direito previdenciário e direito do trabalho, e venho aqui nesse canal trazer informações, compartilhar um pouco do meu conhecimento para que as pessoas possam ter um pouco mais de dignidade na vida, alcançando os direitos que estão à disposição para elas. Simples assim, vivo disso, só faço isso e é assim que eu gosto de compartilhar aquilo que a minha profissão tem me dado. Bom, antes mesmo de começarmos aí o conteúdo desse vídeo de hoje, que eu acho que é muito legal, muito interessante aí para muita gente, eu quero convidar você para participar aqui do nosso canal, se inscrevendo nele, tem um botãozinho aí embaixo para você se inscrever, aperta também o sininho, porque você vai receber a notificação dos próximos vídeos, das lives e de tudo que a gente faz aqui no canal e nas nossas redes sociais, e com isso você pode interagir com a gente, colocando perguntas, suas dúvidas, alguma coisa que a gente possa ajudar você nesse sentido para tornar a sua vida um pouco melhor. Beleza? Como eu disse no começo do vídeo, a reforma da Previdência em 2019 trouxe uma série de modificações, prejuízos para algumas pessoas, para outras entraram aí em algumas regras de transição que vão até 2023, enfim, então ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aí da reforma da Previdência e muita gente está perdida nesse momento, não sabe se vai poder aposentar, se não vai, o que vai acontecer com ela, o que não vai, quanto tempo ela tem de contribuição, se o tempo anterior à reforma conta igual, se conta diferente, se a idade, enfim, é uma grande confusão que arrumaram e a gente pode tentar ajudar as pessoas de alguma forma, esclarecendo aqui esses detalhes todos que eu falei aqui, mas especialmente hoje a gente vai tentar colocar para vocês aqui alguns pontos que podem antecipar a sua aposentadoria. É isso mesmo. O que acontece? Algumas pessoas têm nas mãos algumas condições para isso, tem documento, tem condições, como eu disse, e não sabem, e é isso que eu vim falar para você aqui hoje. A primeira condição, a primeira coisa que pode ser feita para que a sua aposentadoria possa ser antecipada, ou você já pedir a sua aposentadoria, é o recolhimento de algumas parcelas de contribuição em atraso. Isso acontece quando o segurado exerceu atividade remunerada de algumas situações e em alguns períodos da vida dele, só que não foi feita a contribuição. Em alguns casos, como eu disse, é possível fazer essa contribuição de forma retroativa para que complete aí o pagamento daquele período de trabalho e dessa forma antecipa a aposentadoria porque vai acrescentar no cálculo dele o tempo de contribuição e também os valores, obviamente, contribuídos então para o INSS. Evidente que para isso, né, gente, uma coisa muito importante é que o segurado vai precisar comprovar para o INSS o tempo trabalhado. Então ele trabalhou em algum momento da vida, em alguma empresa, ou trabalhou como autônomo, mas não houve recolhimento. Ele pode fazer isso, ou então pode tomar uma outra providência que eu vou falar já já para você aqui. A segunda coisa, e uma das coisas mais importantes que eu vou falar aqui nesse vídeo, é a averbação ou reconhecimento de tempo de contribuição ou pagamentos não reconhecidos pelo INSS. Vou começar contando uma história simples para você entender o que eu quero dizer com isso. Eu conversava com uma pessoa ontem mesmo, uma pessoa muito simples, lá do interior de Minas,
uma pessoa que trabalhou a vida inteira, trabalhou para muitas pessoas, mas nunca teve a carteira assinada, mas ela sempre pensou no futuro, ela sempre fez a sua contribuição para o INSS com os carnezinhos e guardou todos. Entre alguns anos da década de 90, especificamente 4 anos, ela teve um problema que ela não pôde fazer a contribuição. E aí, alguns anos atrás, agora, já na década de 2010, alguma coisa assim, ela procurou o INSS e disse, olha, eu fiquei aquele tempo ali sem contribuir, eu quero fazer o acerto. Eram alguns anos que ela ficou, ela fez um parcelamento em mais de 60 meses, pagou tudo direitinho, guardou tudo, todos os comprovantes, ok? Pegaram até aí? Então, preste atenção agora. E voltou a trabalhar e quando foi em 2019, ela pediu a aposentadoria dela, porque na conta dela já somava o tempo necessário e a idade que ela tinha para poder pedir a aposentadoria. Qual foi a surpresa dela? Quando ela teve a resposta do INSS negando a aposentadoria, porque faltavam alguns anos, e eram justamente aqueles anos que ela fez um acordo com o INSS e pagou parcelado. E ela falou, olha, não, peraí, eu fiz um acordo, paguei, está aqui. O INSS simplesmente não reconheceu esse tempo e ela não soube como fazer, e agora a gente está ajudando ela para poder restabelecer isso. Então, isso é muito mais comum do que vocês possam imaginar. Algumas pessoas trabalham em algumas empresas, as empresas não pagam, não recolhem o INSS, só fazem o desconto do trabalhador, mas não recolhem para o INSS. Isso tudo tem como acertar, tem como resolver. Ah, André, mas se a empresa não existe mais, da mesma forma, tudo isso tem solução, e não é uma solução impossível, não é um bicho de 7 cabeças, dá trabalho, mas se resolve, se chega aí ao objetivo principal, que é fazer o reconhecimento desse período e também dos valores que a pessoa deveria ter, a empresa deveria ter recolhido na época, para poder fazer a contagem tanto do tempo quanto dos valores na concessão da aposentadoria da pessoa. Uma outra coisa que é comum também ainda dentro desse ponto é o INSS fazer mais de um NIS, que é o número de inscrição do segurado. E aí a pessoa tirou 2 carteiras de trabalho, 3, e aí isso fica um pouco confuso na hora de fazer o cômputo final lá dentro do INSS, não por erro do INSS, mas porque aconteceu alguma coisa que, enfim, gerou outra numeração, e com isso é possível juntar tudo, fazer essas aberrações que eu estou me referindo aqui, para poder regularizar isso e tornar a aposentadoria da pessoa viável imediatamente. Olha, gente, vocês não fazem ideia de quantas pessoas que eu atendo, que eu vou analisar o extrato das contribuições dela, e esses extratos têm erros. Para não exagerar, de cada 10 extratos que eu analiso, pelo menos 5, 6 têm erros. Falta coisa, falta data de saída, falta um monte de informação, falta a empresa que a pessoa trabalhou, está lá na carteira de trabalho, está tudo certinho, a empresa recolheu, mas está faltando a informação lá no INSS por algum motivo. Enfim, vários erros que são possíveis e que isso acaba afetando a concessão da aposentadoria. Às vezes, uma simples análise por um profissional especializado do seu extrato das contribuições, ou CNIS, fica lá no aplicativo Meu INSS ou no site do INSS, já resolve-se um monte de coisa. O terceiro fator importante aqui, que também a gente enfrenta e a gente é muito requisitado para isso aqui, é a conversão do tempo especial em comum. Aposentadoria especial é devida para aqueles trabalhadores que trabalham em condições perigosas ou insalubres. Okay? Condições perigosas quando ela se submete a risco de vida, e insalubres quando ela é exposta a condições nocivas à sua saúde. Eu tenho mais detalhes, mas o vídeo não é sobre isso, é sobre antecipar a possibilidade da aposentadoria. Outra hora a gente conversa mais sobre insalubridade e periculosidade. Mas enfim, é comum, é possível fazer um cálculo específico, uma conversão específica de algum tempo que a pessoa trabalhou recebendo periculosidade, recebendo insalubridade, para somar esse tempo
há um tempo de contribuição comum para que a pessoa possa antecipar. Na verdade, a gente consegue fazer hoje um tipo de análise bastante complexa, bastante aprofundada, que mostra quais são as principais possibilidades de aposentadoria de uma pessoa. Às vezes a gente consegue analisar e encontrar 5, 6, 7 opções. E aí a pessoa vai ver qual é a melhor opção para ela, né? Dentro da possibilidade dela, dentro da realidade, da necessidade que ela está vivendo no momento. Às vezes espera mais um ano, melhora um pouquinho, às vezes quer fazer imediatamente, porque está numa situação mais apertada. Então, tudo isso é possível. Mas perceba que a gente está falando aqui de situações que a gente pode fazer com que a aposentadoria da pessoa seja antecipada em alguns anos. É muito comum eu encontrar com análises onde a pessoa já está com condições de aposentar há mais de 2, 3 anos e não sabia. Bom, e o mais importante ficou para o final, como sempre, né? Eu falei algumas possibilidades só, existem outras, mas o mais importante ficou para o final. Como que eu faço, então, André, esse pedido de antecipação da minha aposentadoria? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: separe todos os documentos que você tem, carteira de trabalho, carnês, extrato do INSS, lá das contribuições, que, de novo, né, já falei, mas vou repetir, fica no aplicativo Meu INSS ou no site do INSS, você encontra lá com facilidade. Mas a primeira coisa e mais importante que eu sugiro para você é faça uma simulação. Peça a um profissional da sua confiança, especialista em direito previdenciário, que faça uma simulação para você, uma análise da possibilidade de antecipação da sua aposentadoria, para você ter certeza se é viável ou não, se é bom para você ou não. Essa análise ela é muito importante para que você saiba se esse é o melhor momento, se daqui a um ano é o melhor momento, se determinado tipo de aposentadoria é a melhor para você ou não. Isso tem muitas situações que a gente acaba encontrando uma condição melhor. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu não falei nos itens anteriores, é a aposentadoria do deficiente. Às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira, é deficiente, mesmo não tendo trabalhado como pessoa com deficiência, como PCD, mas ela é deficiente. Às vezes a gente consegue encaixar ela na regra do deficiente e ela tem uma aposentadoria mais vantajosa e mais imediata. Isso é muito comum. Eu trabalho com muitos deficientes monoculares, pessoas com deficiência auditiva e outras deficiências. Isso é muito comum a gente encontrar também. E aí, com tudo isso em mãos, com a análise em mãos, com os documentos em mãos, é partir para o INSS fazer o requerimento certinho, como eu sempre ensino aqui, fazer um requerimento por escrito, contando a sua história, quais são as condições de trabalho que você teve durante a sua vida, falando tudo, enfim, por escrito e encaminhar ao INSS, se você for fazer sozinho. Se for fazer através de um profissional advogado da sua confiança, ele vai ter aí a condição de te orientar e fazer tudo para você. A última dica que eu quero passar para você é o seguinte: afinal de contas, é uma pergunta. Vale a pena pedir antecipação da sua aposentadoria? A resposta é a seguinte, sendo bem objetivo, bem direto para você. A princípio, pedir a antecipação da aposentadoria parece uma boa ideia, não é verdade? Afinal de contas, você trabalhou a vida toda e está cansado, ou está doente, ou quer curtir a vida com a família, enfim. E aí parece uma excelente ideia antecipar o seu benefício de aposentadoria. Mas nem sempre isso é verdade. Por isso, na hora de pensar na sua aposentadoria, consulte um profissional advogado da sua confiança, especializado em direito previdenciário, para que ele possa te orientar e conduzir isso para você ou com você, para que você tenha o melhor benefício no melhor momento. Eu sempre falo isso e vou continuar dizendo. A aposentadoria é um benefício que tem que vir na hora certa, com o valor certo. Não adianta tentar antecipar ou retardar a coisa e ter um benefício ruim, porque depois não tem como mudar isso. Tem muita gente que acha que antecipando está se dando bem e nem sempre isso é verdade. Mas às vezes pode ser que seja. Por isso uma análise abalizada de um profissional é sempre muito bem-vinda.
ok? Gente, esse era o nosso papo de hoje. Foi muito bom falar com você de novo. A gente está sempre aqui todos os dias nesse canal trazendo informações aí valiosas, importantes e concretas para você. Eu quero convidar você mais uma vez para fazer parte aqui do nosso time, da nosso grupo de pessoas que já participa aqui com a gente e nos encontrando aqui todos os dias, porque nós trazemos vídeos aqui diariamente para esse canal. Temos lives também, vamos retomar as lives em breve, a gente está fazendo uma pequena reestruturação com a nossa equipe aqui de apoio e em breve a gente retoma aí as lives, provavelmente na semana que vem, para que nós possamos dar continuidade também a esse trabalho que a gente vinha fazendo, mas que houve necessidade de uma remodelação, tá certo? Se inscreve aí no canal, isso ajuda a gente, aperta o sininho para você receber as notificações e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço!